Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a terceira e última parte sobre as origens da sociologia com a Fundação Augusto Comte. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. Bom, com o surgimento do método científico, os intelectuais do século XIX, eles dispunham de um instrumento radicalmente novo para entender a sociedade e enfrentar os dilemas que o mundo moderno trazia. Então, a ciência da sociedade tinha pela frente três questões essenciais para a compreensão das transformações sociais que foi apontado anteriormente nos outros vídeos, que era identificar quais as causas destas transformações, apontar as características da sociedade moderna e discutir o que fazer diante dos problemas sociais. Então, foi para responder a este conjunto de questões que no ano de 1830, Augusto Comte apresentou a ideia de fundar uma física social, que seria um saber encarregado de aplicar o método científico para o estudo da sociedade. Então, com uma ciência que nos mostrasse as leis de funcionamento da sociedade, haveria como enfrentar os problemas do mundo moderno, pois a tarefa da ciência era justamente prever para prover. E no ano de 1839, Augusto Comte alterou o nome desta ciência para sociologia, nome que perdura até hoje. Augusto Comte ele é considerado comumente como fundador da sociologia e é a razão pela qual o estudo de seu pensamento é o ponto de partida para o entendimento histórico desta disciplina. Então, Comte também é conhecido por ter dedicado os anos finais de sua vida à organização da religião da humanidade, para a qual escreveu até um catecismo, o Catecismo Positivista. Entre as suas principais obras, nós podemos citar Sistema de Política Positiva, Curso de Filosofia Positiva, Discurso sobre o Espírito Positivo, Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo, Sistema de Política Positiva, Catecismo Positivista e síntese subjetiva ou Sistema Universal de Concepções próprias ao estado normal da humanidade. Então, além dos seus escritos de juventude, podemos dividir a evolução teórica de Comte em duas fases. A fase positivista, que vai até o ano de 1845, quando ocorre a morte de Clotilde, por quem ele se apaixonara. A obra fundamental deste período é o curso de filosofia positiva. Então, a partir daí começa a fase mística de sua obra, centrada no objetivo de criar a religião da humanidade, cuja deusa razão lembra diretamente a figura feminina de Clotilde. As obras fundamentais deste período são o Catecismo Positivista e o Sistema de Política Positiva. Então, apesar da característica religiosa da fase final de sua vida, Augusto Comte pode ser considerado um dos mais destacados representantes do movimento iluminista, ou seja, daquela concepção de que a razão deve ocupar o lugar da religião na organização da sociedade. Entre as influências diretas que Comte recebeu do iluminismo, é importante lembrar a importância de Condorcet. Em sua principal obra, Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano, este pensador ele sustenta que, assim como Galileu aplicou o método matemático ao estudo da realidade física, a precisão do cálculo deveria também ser estendida ao estudo dos fenômenos sociais. Então, a ideia de aplicar os métodos das ciências da natureza para o estudo da sociedade receberia um impulso ainda maior com Saint-Simon, de quem Augusto Comte foi colaborador entre os anos de 1817 e 1824. Um dos primeiros escritores a pensar a realidade da sociedade industrial, Saint-Simon,
Ele retomou a ideia básica de Condorcet no sentido de aplicar as descobertas do método científico ao estudo dos fatos morais, com a intenção de torná-lo uma ciência positiva. Não há duas ordens de coisas, há apenas uma, que é a ordem física, dizia este pensador. Então, para Saint-Simon, a sociedade moderna ela modificou o mundo feudal, baseado na aliança entre o poder espiritual e o poder temporal. A reorganização da sociedade moderna ela exigia a união entre a ciência positiva e os empresários, visando o pleno desenvolvimento e equilíbrio do mundo industrial nascente. Então, desta maneira, o mundo dos conflitos militares da sociedade medieval seria substituído pela união pacífica de todos na sociedade industrial. Então, foi retomando e desenvolvendo estas ideias que Auguste Comte ele é considerado o fundador do positivismo. Em seu sentido amplo, o positivismo está relacionado a um forte sentimento antimetafísico que postula que as formas de conhecimento não científicas são destituídas de significado. Em um sentido restrito, o positivismo significa uma determinada maneira de entender o uso do método científico na sociologia. Trata-se da noção de que a sociologia ela deve adotar os mesmos métodos das ciências da natureza. A dimensão filosófica diz respeito à ciência em geral, enquanto a dimensão sociológica diz respeito à ciência sociológica em particular. Em sua acepção filosófica, o positivismo traduz-se pela famosa lei dos 3 estados, ou estágios, pela qual Comte enuncia sua concepção de ciência. Então, no curso de filosofia positiva, é o próprio autor que afirma ter descoberto uma lei fundamental que explica o desenvolvimento da inteligência humana em suas diversas esferas de atividades. Então, de acordo com ele, essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de nossos conhecimentos passa sucessivamente por 3 estados históricos diferentes: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato, o estado científico ou positivo. Em cada uma destas fases, o homem tem diferentes formas de explicar os fenômenos da realidade. No estado teológico, o espírito humano ele apresenta os fenômenos como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais mais ou menos numerosos, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias existentes no universo. Então, nesta etapa, já se percebe que os fenômenos são explicados através de causas, mas elas são atribuídas a divindade. Em obra posterior, Comte vai dividir o estado teológico nas seguintes subfases: fetichismo, politeísmo e monoteísmo. No estado metafísico, nesta etapa predomina o conhecimento filosófico e, especialmente, a metafísica, com a sua busca pelas causas primeiras e pela essência dos entes. No estado positivo científico, nesta fase, o conhecimento científico ele substitui a filosofia e sua busca pela origem e destino do universo. O papel da ciência é determinar as leis que explicam a ocorrência e existência de todos os fenômenos observáveis. Então, fica claro que, do ponto de vista filosófico, o positivismo ele sustenta que a ciência é a única explicação razoável e legítima para a realidade. A religião e a filosofia são etapas transitórias na evolução do saber humano e serão substituídas pelo avanço do conhecimento científico. Então, para a visão positivista, formas de conhecimento que não estejam fundamentadas no método experimental da ciência são destituídas de significado, pois não são passíveis de confirmação ou refutação. E daí advém o caráter cientificista e radicalmente antimetafísico do positivismo. Então, o positivismo significa muito mais do que a afirmação da superioridade da ciência sobre os outros saberes.
Ele representa também um modelo de ciência, quer dizer, uma concepção específica de como o saber científico ele deve proceder para explicar a realidade. Para entendermos como este modelo influenciou a dimensão sociológica do pensamento de Augusto Comte, vejamos com ele o que concebia o histórico da ciência. As ciências elas não evoluíram todas ao mesmo tempo. Quando a humanidade chegou ao estado positivo, foi necessário que elas se desenvolvessem de acordo com a complexidade de seus objetos, começando pelos mais simples até chegar aos mais complexos. A história das ciências também comporta fases, e segundo Comte, já que agora o espírito humano fundou a física celeste, a física terrestre, a física orgânica, seja vegetal, seja animal, resta-lhe, para determinar o sistema das ciências de observação, fundar a física social. Em outros termos, o caminhar da ciência envolve os seguintes passos: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia. Então, a sociologia é a última das ciências, aquela que completaria o quadro geral do conhecimento positivo. A sociologia é entendida por Comte de modo amplo, incluindo-se nela todo o conjunto das chamadas ciências humanas, como a filosofia, a história, a moral, a psicologia, a política, a economia. Então, como a sociologia ela representa uma continuidade quase natural em relação aos outros tipos de ciência, como física, química, biologia, Comte achava que ela teria que proceder da mesma forma que estas ciências, ou seja, sua função seria estabelecer um sistema completo de leis que explicassem o comportamento dos homens na sociedade. Então, as ciências elas possuíam na mesma forma de proceder e cabia à sociologia, ciência ainda em desenvolvimento, adotar o método das ciências já maduras e desenvolvidas. Então, do ponto de vista metodológico, a sociologia deveria ser dividida em dois campos essenciais, a estática e a dinâmica. A estática social, o estudo das condições constantes da sociedade ou da ordem, e a dinâmica social, o estudo das leis de desenvolvimento histórico de qualquer sociedade, ou seja, do progresso. Então, com base nestes dois elementos, Comte fez uma análise da sociedade de seu tempo e concluiu que o problema central das sociedades modernas era a falta de harmonia entre a dimensão da ordem e do progresso. Na sociedade medieval, o poder espiritual da Igreja garantia a ordem e a harmonia social, mas faltava o desenvolvimento tecnológico, pois a sociedade era dominada por um espírito guerreiro. Então, neste tipo de sociedade existia um poder teológico militar. Então, com o advento da sociedade moderna, a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a sociedade impulsionou o progresso, mas a ordem social foi abalada por intensas transformações. Então, era necessário harmonizar estes princípios através de uma revolução espiritual. Na nascente sociedade industrial, a organização social deveria ser dirigida por um novo poder espiritual, os cientistas, e um novo poder temporal, os empresários industriais. Criar as leis capazes de fundir a ordem com o progresso era a meta do pensamento comtiano. Então, a filosofia positivista e a sociologia positivista estão intimamente ligadas, pois a primeira serve como base epistemológica para a segunda. E, de acordo com a versão filosófica do positivismo, a única explicação coerente da realidade é dada pela ciência, que consiste em explicar a realidade a partir de relações necessárias entre os fenômenos. É desta premissa que deriva a concepção positivista de sociologia, que advoga que cabe à sociologia adotar o método das ciências naturais e verificar quais são as leis que operam na realidade social. Então, nos anos 20 e 30, os pressupostos do positivismo filosófico foram retomados e ampliados por um grupo de pensadores aglutinados sob a denominação de Círculo de Viena, positivismo lógico ou empirismo lógico.
essencialmente antimetafísico e defensores de uma ciência radicalmente empirista, faziam parte deste grupo. Autores como Moritz, entre outros, e atualmente os pressupostos do positivismo, enquanto postura filosófica, são fortemente questionados pelos autores do chamado pós-positivismo. E, no campo da sociologia, a ideia da unidade do método científico e a postura de radical neutralidade política da sociologia foram defendidas no decorrer dos anos 60 e 70 do século XX por alguns teóricos. E ainda que as ideias de Augusto Comte estejam amplamente superadas, elas lançaram as bases da sociologia, reunindo as contribuições dos principais pensadores de seu tempo. Este autor teve o mérito de propor uma definição e um método para o estudo dos fenômenos sociais, que até então ainda não havia sido formulada. E é por esta razão que Augusto Comte é considerado como o pai fundador da sociologia. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, terceira e última parte sobre as origens da sociologia, finalizando aí com a fundação, com Augusto Comte. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, escrevam um comentário e o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Bons estudos, um forte abraço e até o próximo vídeo.